Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Elizabeth Milé, professora de língua portuguesa do 8º ano. E nós vamos dar continuidade ao gênero do conto de humor. E hoje nós vamos revisar e vocês irão produzir o gênero, tá certo? Iniciando a aula com de olho no texto. Na verdade, eu peguei o trecho do desfecho do texto, o final do texto, para que vocês pudessem responder. É só uma pequena lembrança do texto da aula anterior. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não vai espalhar? Olha aí a marca de oralidade, a variedade linguística. Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta, é a lambreta. Então veja, deixei aqui um pensamento para vocês. O humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo. Então, o fiscal, ele tinha uma visão em relação ao contrabando e ela tinha outra visão. E vamos às perguntas. O final do texto é surpreendente. Por quê? Ou seja, há uma quebra de expectativa no final do texto. Sim. Por quê? Porque o fiscal não imaginava que o produto contrabandeado fosse a lambreta. Se você fosse o fiscal, teria percebido qual contrabando? De que forma? Bom, isso aqui nós temos uma questão de resposta pessoal. Eu, particularmente, eu não ia perceber que era lambreta, até porque era o veículo, era o transporte em si. Eu, assim como fiscal, eu ia ficar ainda apenas concentrada na questão do saco, não é? Que poderia ser qualquer muamba, e que, na verdade, ela tinha levado areia. Eu não ia perceber logo, não. E vocês, perceberiam? Para que serve o conto de humor? Por que se produz um conto de humor? Vejam, gente, tem algumas situações que vocês podem entender para que serve o conto de humor. Se liga aí. É uma experiência agradável que combina a comédia e a escrita criativa com formato literário, interessante e envolvente. Literário, gente, porque ele tem a questão da figura de linguagem, ele tem toda a arte de escrever. Aliviar a tensão de situações difíceis e unir as pessoas através do riso. Visualizar a realidade contemporânea por meio de um olhar literário. Pode oportunizar ao aluno leitor novas concepções e percepções sobre o mundo. E as características do conto? Quais são? Temos aí 3 pontos importantes: a estrutura, o texto narrativo e a linguagem. Sabendo que a estrutura, ela trabalha em cima de a escrita em prosa, que ela é dividida em parágrafos, diferente da poesia ou poema, que ela é caracterizada por estrofes e versos. Né? O uso de diálogos, há uma conversa, né, entre as personagens. O texto curto, né, depende muito da questão do autor, mas normalmente a característica é o texto curto em uma leitura dinâmica. Geralmente ele é narrado na terceira pessoa, ou seja, é o narrador observador. Esse geralmente não significa regra, né? Esse geralmente significa que há uma tendência para ser um narrador observador. O texto narrativo, ele tem os elementos de narrativa, como eu já expliquei antes, a gente está revisando, né? A questão do enredo, narrador, personagem, cenário e tempo. É uma narrativa divertida e cômica. O enredo é dividido em apresentação, desenvolvimento, que tem a questão do conflito e clímax, e o desfecho. E ainda nós temos a questão da linguagem, né? É uma linguagem direta, objetiva e de fácil compreensão. Forma de visualizar a realidade contemporânea por meio de um olhar literário, ou seja, o uso de figuras de linguagem. Por isso ser um olhar literário, tá certo, gente? E a variedade linguística. No último texto que nós lemos, o senhor não espalha, não. Perceba a questão da marca de oralidade. Você percebe a questão aí dela ser uma pessoa humilde, de pouca escolaridade, né? Então, essas marcas dão uma certa variedade linguística. Também nos textos que nós lemos, houve aquela marca de uai,
né, que é bastante falada em Minas Gerais. É uma marca de oralidade que tem uso lá. A estrutura do conto, ele tem os elementos de narrativa, ou seja, um enredo, como eu disse antes, tem a apresentação, desenvolvimento, que dentro do desenvolvimento você percebe o conflito e o clímax, e o desfecho. O tempo pode ser cronológico e psicológico. O espaço é o cenário da história, onde se passa toda a história, personagens principal e secundário, e o foco narrativo, ele é personagem ou observador. Lembrando que o observador ele pode ser onisciente, que é o caso daquele conto que nós lemos da Estranha Passageira, que ele, além de observar, ele também participava da história. Efeitos de sentido. Perceba que, durante os contos lidos, os efeitos de sentido têm a escolha de expressões de efeito. Lembra a questão do padre, o estudante e o caboclo, que ele repete a questão aí, ó. Tem um exemplo. Fosmicê esqueceram o queijo. Então, Fosmicê respondeu de longe do céu. Come o queijo, caboclo. Come o queijo, caboclo. Quer dizer, também são repetições de termos. Um título convidativo, ou seja, fazendo com que você tenha atração de ler o texto. E os diálogos. Aqui, gente, é um exemplo 1 do texto lido. Nós lemos A Estranha Passageira, né, um trechozinho. O senhor sabe, é a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo. Isso quer dizer que ela nunca viajou. E riu nervosinha, coitada. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isso iria fazer-lhe bem. Lá se ia a oportunidade de ler o romance que eu comprara no aeroporto para me distrair na viagem. Suspirei e fiz um bacana. Esse bacana quer dizer beleza, massa. Respondendo que estava às suas ordens, que na verdade não era bem isso que ele queria, né? Esse bacana era para ser educado diante da situação para a madama. A madama entrou no avião, sobraçando um monte de embrulhos que segurava desajeitadamente. Gorda como era, custou a se encaixar na poltrona e arrumar todos aqueles pacotes. Perceba que aí você visualiza que ela mal cabia na poltrona devido à questão da descrição do seu corpo, né? Dizendo, ele enfatizando, destacando por ela ser muito gorda. Depois não sabia como amarrar o cinto e eu tive que realizar essa operação em sua farta cintura. Essa farta cintura é destacando pelo fato dela ser gorda. É a questão da função da arte literária, tá? O outro texto que nós lemos foi o Caboclo, o Padre e o Estudante, que também eu só vou ler um pedacinho. Um estudante e um padre viajavam pelo sertão. Olha aí o cenário, sertão. Tendo como bagageiro um caboclo. Deram-lhe numa casa um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como dividi-lo, mesmo porque chegaria um pequenino pedaço para cada um, o padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse, durante a noite, os sonhos mais bonitos. Pensando em encabelar, uma das aulas nós trabalhamos que encabelar era enrolar, enganar por meio de oratória, em todos os seus recursos oratórios, todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu. Pela manhã, os 3 sentaram à mesa para tomar café. E cada qual teve de contar o seu sonho. Perceba que toda a pista da história está aí o que o padre falou. Quem tiver o sonho mais bonito vai comer o pedaço de queijo. O frade disse ter sonhado com a escada de Jacó e descreveu-a brilhantemente. E ainda nós temos o exemplo 3, o continho. Né? Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Aí nós temos a descrição da personagem e o cenário, logo nas primeiras linhas. Na soalheira danada de meio-dia, temos aí a descrição do tempo. Ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Lembrando que vigário é um representante da igreja, né? Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho numa figa. Como se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. E agora é com vocês. Eu li esses textos, são um trecho de cada texto, porque foram trabalhados em aulas anteriores, para que você pudesse relembrar como é escrito um texto, ou melhor, um conto de humor.
Agora é a sua vez. Baseado na leitura do continho de Paulo Mendes Campos, pense numa situação inusitada e o desfecho cômico do pequeno texto e produza a partir dele um novo conto. Siga as orientações para criar sua produção textual. Observe as características de cada uma das personagens. No caso aí o continho, você vai observar a questão da criança, né, do menino. Perceba que logo nas primeiras linhas vai descrevendo a criança. E o vigário, também tem uma descrição do vigário. Aí você vai refletir e vai ilustrar a sua narrativa, o seu conto. Cria um conflito que desencadeará um clímax. Tem um conflito, do conflito tem um clímax, que é uma situação de momento de tensão. E depois você vai dar uma continuidade ao uso no tempo passado. E depois o desfecho. Depois que acabou o clímax, aí entra o desfecho, ou seja, a finalização da história. Lembre-se que o narrador é observador e mantenha este foco narrativo. Quer dizer que você escreva na terceira pessoa, tá certo? Singular ou plural, tá bom? E nós ficamos por aqui. Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula.